Fala pessoal, boa noite para quem está assistindo ao vivo, já é boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está assistindo em outro horário. Vamos iniciar mais uma live da RM, a gente está cheio de lives nessa pandemia, foi uma coisa boa que a gente tirou de estudo. Compartilhar conteúdo com os nossos seguidores aí através do Instagram, através de lives. Ontem eu participei de uma live bem interessante na página da Smart Plan Engenharia, que é um cliente nosso, uma empresa de gerenciamento de projetos, gerenciamento de obras, né, de construção. E hoje nós daremos sequência às nossas lives com parceiros. Então foi uma iniciativa que a gente teve também de conversar com outros players do mercado, então projetistas de arquitetura, instalações, fundações. Na última semana a gente conversou com o pessoal da Duol Engenharia, a empresa de projetos de instalações elétrica e hidráulica, e hoje nós conversaremos com o Roberto da Solodacta, uma empresa de projetos de fundações já conhecida há bastante tempo no mercado. O Roberto é um grande parceiro nosso, deixa eu ver se ele já... Opa, inclusive ele acabou de entrar aí, o Roberto, Solodacta entrou, então já posso chamar ele aqui. O Roberto ele é uma empresa de fundações bem conhecida, tem bastante coisa com a gente, então vai ser um papo bem bacana. A ideia, ele já me pediu aqui, já vou aceitar, já deixa eu aceitar o Roberto. Então a ideia é a gente bater um papo aí sobre a integração, né, estrutura, fundações, entender como é que estão as coisas, os negócios para o Roberto agora nesse período de pandemia e conversar também qual que é a previsão aí do Roberto para os próximos meses. Nossa, vocês estão vendo que o Roberto já entrou, já com as folhinhas de cálculo aí na frente, né, Roberto? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Estou te ouvindo legal, me ouve bem? Tranquilo, te ouvindo bem. Maravilha. O Roberto já tá nesse mercado de fundações há muito tempo, né, Roberto? Live que está começando, né? Ah, sim. No mercado a gente está há 32 anos já atuando, né, como projetista, né? Então a gente tem bastante experiência. Né? Boa, isso aí. Pessoal, então eu vou deixar o Roberto se apresentar a Solodacta para vocês. Como eu já introduzi aqui, Roberto, comentei que você é um grande parceiro nosso, a gente já tem bastante coisa juntos, né? Então, fala um pouquinho mais para o pessoal aí, quem que é o Roberto, a Solodacta, como que vocês trabalham, o que vocês fazem. Apresenta aí. Bom, boa noite aí de novo aí. A Solodacta é uma empresa de consultoria, né? Desenvolvendo projetos de fundação, contenção. Eu, no caso, Roberto, sou o diretor da empresa, né? E a gente já vem de várias empresas anteriores, né, ganhando experiência, e hoje a gente está no mercado aí com vários clientes, né, e com muitas obras aí de grandes portes, né, e no mercado já há um bom tempo já. Sim, o Roberto é bastante conhecido, tem vários clientes, inclusive, que a gente fecha o projeto estrutural, aí quando a gente pergunta de quem é fundações, é o Roberto, então a gente já tem alguns clientes juntos, né, Roberto? Você sabe quantos, assim? É bastante, né? Não precisa nem te falar quantas obras são vários clientes aí que a gente não consegue nem listar, mas na maioria, a gente fala em Solodacta RM+, sempre a gente está cruzando em reuniões aí, sempre, né? Exato. Quem é o projeto de estrutura, RM+, então a gente está sempre cruzando o mercado aí. É isso aí. E a gente tem, assim, bastante afinidade e facilidade de conversar também, né? E exatamente. Isso é muito importante, algo que a gente pode reforçar aqui, que é a importância de relacionamento, né? Então, nós temos vários projetistas no mercado que sempre se encontram aí em várias reuniões, empreendimentos diferentes, né? E é importante, então, que essa relação seja saudável, que a gente consiga conversar, até porque estrutura e fundações têm muita relação, né? Você só trabalha depois que a gente entrega também a planta de cargas, então a gente precisa se dar bem, saber conversar para que o projeto seja o melhor possível, né? Sim. Então, normalmente pós entrega uma planta de carga, sempre tem aquela conversinha lá, às vezes diretamente com o projetista, e para trocar ideias da melhor solução técnica, às vezes de contenção, fundação, e para ter um projeto mais bem elaborado, né, no mercado, e que seja mais objetivo as soluções, não fica um tal de vai e volta, né? E isso. Acelera muito o processo. Exatamente. A Dulce está aqui, ó, a Dulce da equipe da RM, aí, um grande prazer trabalhar com a Solodacta.
Você vê que o pessoal lá da RM gosta de você, Roberto. Oh, que bom. Vamos lá, Roberto. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo então sobre mercado, sobre essa relação de projetistas de estrutura com projetistas de fundações e comentar também sobre a pandemia, né, que é a atualidade nossa aí. Então, eu queria entender com você também como que foi essa adaptação da Solodacta à quarentena, esse mercado de pandemia. O que vocês fizeram aí? Como é que foi? Então, como na maioria das empresas, né, a gente também acabou trabalhando em home office, né? Então, eu diria que toda a equipe minha, os engenheiros todos trabalhavam em casa, né? O que a gente teve que fazer? Teve que adaptar ali, preparar as máquinas, os computadores de cada engenheiro, os acessos remotos ao servidor. Isso de maneira, foi um pouco corrida, né? Porque foi meio que de imediato, né? Uhum. Mas assim, pós essa instalação desses acessos, acho que tudo foi mais fácil, porque hoje, a maioria, todos usam um servidor. Então, todos os projetos são cadastrados lá, os acessos, então tudo é fácil. Então, os engenheiros desenvolvem os projetos, salvam no servidor, está tudo atualizado. Até na hora de mandar para o cliente, pega o servidor, vai. Então, vamos dizer que isso aí foi o nosso dia a dia normal, né? O único problema a gente sofreu um pouquinho no início foi essa fase dos acessos remotos, que é um pouco mais lento, tudo um pouco mais complicado. Quando a gente tem uma planta física, a gente consegue olhar um pouco melhor as coisas mais detalhado. Então, a gente tem que adaptar um pouquinho, a trabalhar um pouquinho mais na tela, com menos papel, né? Exato. Mas, em geral, a gente acabou adaptando e assimilando bem, vamos dizer, essa etapa, né? E hoje a gente já acabou voltando ao escritório todos, porque acho que já era o momento, né? Sim, não, perfeito. Eu acho também que a gente se adaptou, viu que é possível, né, trabalhar dessa forma. Eu acho que tem alguns ganhos e algumas perdas também. Então, por exemplo, a gente ganha bastante em produtividade, de repente, não digo nem produtividade, mas acho que é aproveitamento do tempo, porque a gente não precisa, muitas reuniões que a gente fazia presencialmente, a gente começou a fazer virtualmente, então você ganha muito tempo de deslocamento, né, que você não tem esse deslocamento. E agora perde um pouco, acho que não dá pra gente falar que não, perde um pouco aquela comunicação de equipe, que é aquele brainstorm, o pessoal conversando, discutindo sobre um projeto. Por mais que seja possível fazer isso virtualmente, você não vai fazer com tanta frequência que nem você fazia presencialmente com a pessoa do seu lado, né? Então, acho que tem os prós e os contras. Você concorda, Roberto, com isso aí? Eu concordo plenamente, né? Porque quando a gente está tudo reunido no escritório, a gente vai do lado do computador, discute, vê, já discute aquela solução, vê, tudo fica mais fácil, né? A gente olha, a gente está olhando o mesmo ponto, o mesmo papel, a mesma planta, discute, então tudo facilita o lado físico das coisas, que a gente tem normalmente uma planta como base, né? Agora, virtualmente, a gente fica correndo um pouco a tela aqui, ali corre, então fica um pouquinho mais difícil trabalhar, mas a gente acaba se adaptando, né? Acaba se adaptando, é isso aí. Tá bom. E com relação a vendas, você sentiu o mercado recuar um pouquinho, caiu um pouco as vendas aí, o volume de projetos? Como é que foi para você? Então, com relação ao volume de projeto, nesse período que a gente trabalhou em home office, no caso, né? Eu diria que a gente já tinha muitas obras contratadas, então a gente foi atendendo aquelas obras contratadas. E como já tinha várias obras contratadas, vamos dizer que durante esse período a gente acabou atendendo as obras contratadas. Então a gente não sentiu, vamos dizer, essa queda no volume de serviços. A preocupação sempre é um pouco lá na frente, se ia ter alguma lacuna nesse período da contratação de novos projetos, né? Mas, assim, surpreendentemente, isso não aconteceu. Nas primeiras semanas, o pessoal deu uma recuada, novos empreendimentos, mas depois da terceira à quarta, a coisa foi gradativamente normalizando e as propostas foram sendo solicitadas. E eu diria que nós emitimos um grande volume de propostas para as novas obras. Isso é bom, né? Opa, com certeza. A gente viveu a mesma coisa aqui, Roberto. Acho que o mercado como um todo... Eu tenho feito essa pergunta para vários players do mercado. Vou fazer ainda, que a gente terá outras lives aí. Mas o que eu recebo de informação é essa mesmo. Foi o que a gente viveu.
O começo do ano, né, o primeiro trimestre, foi muito forte, né? O mercado veio com tudo, então o volume de projetos contratados era muito grande mesmo. E eles não pararam, né? Pelo menos grande maioria continuou durante a pandemia. Eu senti também um recuo no comecinho ali, em abril, né? Em mês de abril a gente teve um recuo no volume de orçamentos, as solicitações de propostas, o pessoal estava com muito receio, entendendo o que seria isso tudo. Mas gradativamente foi voltando mesmo. Maio e junho a gente teve, inclusive, volume bom de vendas. Eu acho que poderia ser melhor, com certeza seria melhor, mas não foi ruim, né, Roberto? Foram um mês bom, sim. O mercado, por ser um mercado de longo prazo, a gente não para, né? Porque sabe que no longo prazo esse mercado vai reagir, então não tem por que parar agora. Acho que é mais ou menos por isso, né? Isso, perfeito. Então, com relação à contratação de projetos, obras novas, isso foi acontecendo, então acho que a gente já tem uma certa sequência no desenvolvimento normal dos projetos, porque na verdade a gente encaminhou as propostas e gradativamente foi fechando algumas obras, fechando, então a coisa foi dando sequência, né? Então eu diria que não vai ter uma paralisação, isso que o mercado é bom. A construção civil não parou e os projetos estão dando sequência, isso é bom. É isso aí, com certeza. Pessoal, eu queria aproveitar, o pessoal está entrando aí, então já abri para quem quiser mandar uma pergunta específica aí para o Roberto, uma pergunta de fundações, aproveita porque ele vai saber responder melhor que eu, então podem mandar aí, tá? E, Roberto, com relação para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Solodacta, aí, quantas pessoas hoje você tem na equipe, quantos projetos são tocados, você tem esse número aí? Então, hoje a minha equipe ela é composta de 5 engenheiros, né? Uhum. E eu coordenando, vamos dizer, a equipe, né? Quanto ao número de projetos que a gente consegue tocar, tem obras grandes e pequenas. Vamos dizer em obras grandes. Hoje a maioria dos projetos são faseados, então tem estudo preliminar, pré-executivo, executivo, algumas liberado obra. Quando a gente entrega uma etapa da obra, exemplo, o estudo preliminar, depois tem uma lacuna, depois vem a outra etapa que é pré-executivo, depois executivo, sempre são faseados, então a gente tem uma lacunazinha. Então eu diria que entre várias obras, a gente consegue tocar simultaneamente, uma equipe de 5 engenheiros, de 15 a 20 obras simultâneos. Tá. Não que as 15 e 20 toquem simultaneamente, mas devido ao fasamento dos projetos, isso é possível. Isso. Entendeu? Exato. Então, que depende muito também da área, né? Não dá para a gente fazer uma conta certinha de obras, né? Porque tem obra que é pequena, obra que é grande, então tem que levar em consideração também a área construída. Mas, mais ou menos pelo que você falou, então, daria de 3 a 4 obras por engenheiro, né? Mais ou menos isso. Isso, entre grandes e pequenos seria mais essa média que a gente consegue trabalhar, né? Não, perfeito. Tá bom. E quais hoje você considera os pontos fortes aí da Solodacta, os diferenciais que você quer compartilhar com o pessoal aqui? Sempre a gente gosta de atender o cliente quanto à solução técnica da fundação e contenção, uma solução que atenda mais aquele empreendimento, seja viável a nível de custo, que não segure obra e que a coisa seja um pouco mais ágil, né? Então, a gente sempre se investe um pouco o lado a camisa do cliente para tentar uma solução mais viável para o cliente. Sim. Então, isso aí que acho que é um negócio que a gente insiste bastante nos projetos, né? Uhum. Outro ponto, assim, os nossos projetos são bastante detalhados, quantificados. Então, um orçamentista que queira orçar o nosso projeto, ele tem bastante facilidade, porque muitas das informações todas estão na planta. Uhum. Ele não precisa consultar vários projetos, ele simplesmente olha lá e consegue muita informação para conseguir fazer um orçamento mais fiel do que foi projetado. Então, isso aqui acho que é um dos pontos que a gente acho que é forte da empresa. Outro ponto importante seria quanto ao cronograma dos projetos, né? Então, a gente sempre tenta cumprir fielmente a data acordada para a entrega de cada etapa de projeto, para não comprometer lá os demais que dependem do nosso trabalho, né? Sim. Então, isso também é muito importante.
Sim. Outra parte, acho que importante também, quando a gente elabora um projeto, fundação, contenção, às vezes o cliente, com o engenheiro, com o mestre, tem dificuldade de entender o projeto e executar no campo. Uhum. Então, a gente tem que sempre dar um suporte mais presencial para esclarecer todas as dúvidas, uma reunião prévia antes de tudo o empreendimento, acompanhar toda a execução das fundações, contenções, para que seja executado o mais próximo possível do que a gente projetou, evitando problemas futuros, né? Então, acho que isso aqui é um item muito importante que a gente preza bastante com relação à nossa empresa, né? Lá. Não, bacana. Acho que o nosso tipo de serviço ele é muito técnico, né, Roberto? Então é uma coisa que depende muito realmente de estudo, de conhecimento, experiência técnica mesmo. Então que é o engenheiro, né, a mão de obra ali, que é a sua figura dentro da empresa. Isso é realmente muito importante. E gostei do que você falou, porque muitas vezes, né, para a gente pode ser claro aquele projeto. A gente sabe aquele projeto 100%, a gente conhece. Mas para quem vai executar, de repente não é tão claro, né? É claro para quem produziu. Então, quanto maior a riqueza de detalhes, mais fácil será para a execução daquele projeto em obra e também menor vai ser o tempo dedicado da sua equipe para esclarecer dúvidas, né? Então, também é algo que você, de repente, investe um pouquinho mais no detalhe do projeto, mas também, em contrapartida, não precisa dedicar tanto tempo depois para explicar. Faz sentido? Isso faz muito sentido. Eu diria que, assim, a obra, quando tem um projeto, ele quer executar. A gente ficar corrigindo o projeto, fazendo adequação é muito ruim, atrasa a obra, o cronograma. Então, eu diria que o ideal é fazer um projeto bem elaborado, bem pensado no escritório, com todo o detalhamento, pensando bem nas fases de cada obra, o que se tem que ser ajustado. Então, eu diria que o projeto tem que ser desenvolvido totalmente no escritório, totalmente pensado no escritório. A obra simplesmente tira as dúvidas no que foi projetado. Exato. Porque senão a gente tira todo o ritmo da obra, a parte de desenvolvimento, engenheiros, é um tempo que a gente acaba perdendo no campo, se a gente não desenvolve um projeto bem elaborado. Então, um projeto bem elaborado, bem detalhado, quantificado, dá muita agilidade à obra. E na execução ela é mais fiel do que foi projetado, né? Exatamente. Então, legal. Roberto, a gente tem já alguns comentários e perguntas aqui, ó. O Lucas falou muito bom, parabéns pelo conteúdo. A Dulce aqui mandou uma pergunta, ó. A demanda de fundações é maior no atendimento ao canteiro? Eu diria que, assim, em projeto e o canteiro é quase que a mesma coisa, né? Essa demanda. Por quê? Porque a obra também executa, todos têm essa dificuldade de entendimento, de execução na obra do canteiro, então nós somos muito solicitados, por isso que a gente tem que ter uma equipe, e a equipe tem que entender, às vezes é interessante, porque nós fazendo um projeto, cada engenheiro tem uma obra que desenvolve o projeto, e o ideal é que esse engenheiro acompanhe a obra, né? Fica mais fácil o entendimento. Então, eu diria que essa demanda a nível de obra também acontece bastante, viu? Dúvidas, sempre o pessoal liga, mas nada melhor que uma visita na obra para tirar todas as dúvidas. Isso é um ponto legal que a Dulce levantou, e para quem está nos acompanhando aqui, porque eu acredito que seja um diferencial das empresas de fundações, né? Porque nós mesmos de estrutura não vamos tanto à obra quanto vocês precisam ir, né? Inclusive, geralmente, né, no escopo de serviço de vocês, tem esse acompanhamento à obra, né? A estrutura acaba não sendo tão solicitado, né? Então, para quem quer trabalhar com fundações, sabe que vai ter que pisar na obra também bastante, né, Roberto? Sim. E, normalmente, não importa o tempo, está chovendo, a gente tem que acompanhar a obra. Essa fase inicial é terra, poeira, sujeira, chuva, não tem como evitar. Mas a gente não pode deixar de ir, por quê? Porque a gente às vezes tem um olhar clínico, né? Que a gente vai na obra para evitar algum futuro vizinho, uma contenção lá que o cara não fez igual como a gente projetou. Então, eu digo que essa visita ao campo, essa mais frequência, é muito importante ali no desenvolvimento da obra, né?
Não, perfeito. Tem também aqui uma pergunta do Caio. Na verdade, é uma observação. Vamos ver se você concorda. Ele falou que é sempre difícil fazer o cliente entender que ele tem que gastar com projeto complementar. Eu não diria nem gastar, viu, Caio? Eu diria investir em projeto complementar. Você acha que é difícil mesmo, Roberto? É realmente difícil. Eu diria que aquelas grandes consultoras já têm essa mentalidade que precisa ter, vamos dizer, esses projetos específicos de cada disciplina, né? Uhum. Agora, digo assim, as pequenas obras, médios portes, já é um pouco mais difícil de a gente conseguir isso, entendeu? Exato. Então, a gente, às vezes, com uma visita, com um diálogo, uma conversa, a gente consegue vamos dizer, falar da importância de ser um projeto específico de fundação. Às vezes ele não quer gastar um pouco com um projeto, mas a gente dá um resultado, dá uma qualidade, dá segurança, né? E evita os problemas lá na frente com um projeto de fundação que é inadequado para aquela obra, né? Exato. É isso aí, Caio. Ó, que nem o Roberto falou, nós somos engenheiros, mas a gente tem também que saber vender a nossa importância, né? Então, é bem por aí. E ele mandou uma outra aqui que também é interessante. Eu vou te fazer aí, Roberto, que ele perguntou se você já teve problemas com escavações e fundações devido a uma má execução da sondagem. Isso nós já tivemos sim. Tá? Por quê? Porque nós só vamos conseguir identificar isso quando a fundação já está sendo executada. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente paralisa a obra, solicita sondagens e tomada de decisão durante a obra em andamento. Né? Então, a gente acaba segurando um pouco a obra, é muito ruim. Então, hoje, uma boa sondagem para uma determinada obra é muito importante. Às vezes, a gente deixa de investir em sondagem com poucos furos de sondagem e essas informações não um todo do terreno. Só vamos descobrir isso durante a execução. Então, eu diria que a sondagem é um investimento necessário, né? Assim como o projeto, né? Às vezes a gente tem que investir, senão depois acaba gastando mais, tem surpresas, não tem jeito, tem que investir. Quem não investe também acaba aprendendo com o tempo que depois faz melhor, né, Roberto? Sim. É o dia a dia que ensina. Tá bombando. Ó, o Marcelo aqui, ó, o Marcelo da Smart Plan. Temos um projeto junto com ele aí, lá de São Roque. Sim. Fiz uma live com ele ontem, falando aqui, 2 feras. Tive a oportunidade de executar. É isso aí. O Renato também, ó. O Renato também, engenheiro calculista. Parabéns aos envolvidos. Ele comentou, gostaria de saber como que fica a questão da análise de intersecção solo-estrutura. No que diz respeito a essa análise, fica a cargo do engenheiro de fundações ou do estrutural? Quer responder o Renato aí, Roberto? Quando você fala de interação solo-estrutura, seria com relação à estaca, a interação com o solo? Aí não consegui entender muito bem a pergunta. Aqui, ó, interação solo-estrutura. A interação Aqui a sua resposta, Roberto. Isso. Não consegui entender muito bem na pergunta. Com essa análise de interação de solo-estrutura, seria dizer assim, na definição da solução de fundação, como essa estaca se interage com o solo, eu acho que seria totalmente do geotécnico, que seria o consultor de fundação, né? Sim. Por exemplo, o nosso dia a dia é sempre tentar ver essa interação solo-estrutura, que seria a nossa fundação estaca-solo. É o nosso dia a dia. Agora, o projetista de estrutura já tem um pouco mais de dificuldade de enxergar um pouco essa interação, porque nós, consultores geotécnicos, sempre fazemos visitas às obras, então a gente consegue enxergar isso muito mais fácil, né? Sim. Então eu diria que essa interação seria praticamente do consultor de fundação. Exatamente. Bom, bacana, você vê que o pessoal está bem ativo aí nas perguntas, está tendo bastante pergunta na live. Vamos dar sequência aqui, Roberto, com relação à compatibilização. Fundações, a gente tem as reuniões, né? Para quem está no mercado de projetos, sabe como é que é. Reuniões de compatibilização duram horas, né? Geralmente, inclusive, vocês são beneficiados, hein? Que
né, Roberto? Entra no comecinho, fala de fundações, vai embora, a estrutura fica o tempo inteiro lá, né? Fala pro pessoal aí qual que é a importância de um bom relacionamento e compatibilização. Acho que no seu caso, assim, quais são as disciplinas que você tem mais interação e problemas de compatibilização? Então, normalmente a minha mais interação é a disciplina de estrutura e eu diria arquitetura, né? Uhum. Por quê? Porque a disciplina de fundação, para desenvolver o projeto de fundação, precisa das plantas de arquitetura e precisa da planta de cargas que vem da estrutura. Então, às vezes, dependendo do tipo de empreendimento, é necessário que a gente faça um contato preliminar aí, só para uma troca de ideias de como a gente poderia fazer aquela obra, aquela situação, contornar aquele problema. Isso é fácil. Se a gente tiver essa interação entre estrutura, fundação mais fácil, a gente já consegue uma conversa preliminar, troca as ideias, uma prévia de uma solução técnica e a gente consegue avançar isso para frente. É diferente de uma reunião que envolve todas as disciplinas, que a gente não consegue ficar mais focado no assunto, né, para tentar resolver. A arquitetura também é muito importante, desde a implantação da arquitetura, subsolos, térreos, a gente acaba dando as nossas sugestões, porque hoje qualquer empreendimento, os muros de contenção, perfil, muro de arrimo são muito caros, dependendo do porte da obra, acaba inviabilizando o empreendimento, então a gente acaba interagindo com a arquitetura, olha, dá uma subida no empreendimento aqui, olha, vamos evitar esse muro de arrimo, vamos fazer um taludezinho, uma berma. Então, vamos dizer, essa é a interação de fundação, estrutura, arquitetura, é muito importante até para a viabilização do empreendimento. Então, isso acho que não tem como a gente não deixar de dar os nossos palpites, né? Exatamente. Não, é muito importante mesmo. E o Caio aqui mandou uma outra pergunta também sobre tubulão. Se o uso de tubulão vem sendo reduzido por conta do perigo na execução. Você acha isso também? Vem sendo reduzido, Roberto? Gradativamente isso vem acontecendo, né? Principalmente com relação à segurança do trabalho, né? Gradativamente vai acabar extinguindo o tubulão. Hoje o que define bastante é a NR18, né? Uhum. E a NR18, ele fala que a partir do março do ano que vem, todo o tubulão tem um diâmetro mínimo de 90 centímetros e ele seja todo revestido. Uhum. Isso vai dificultar muitas obras, o ritmo, então, fatalmente, essa solução da fundação em tubulão vai acabar sendo substituída por uma fundação estaqueada, por exemplo, hélice contínua, alguma coisa assim. Então, a tendência é que esse tipo de fundação acaba sendo excluída, vamos dizer, né? Mas isso vai acontecer gradativamente, né? Claro. Não, perfeito. Tá bom. E Roberto, com relação, então, vamos falar um pouquinho de mercado. A gente falou do mercado durante a pandemia. Vamos falar futuro, né? Que nós, empresários, né? A gente que toca em um negócio, a gente precisa sempre enxergar o futuro, né? E prever, assim, tentar prever o que vai acontecer, a tendência do mercado. O que você enxerga aí para o futuro do mercado de projetos? Vamos dizer em demanda. A gente até já, sem querer, começou a responder essa pergunta com a tendência do desuso do tubulão. Mas o que mais você enxerga aí de inovação em projetos, sendo em tecnologia ou de tendência de mercado? O que você enxerga? Então, com relação à tendência de mercados, assim, nessa pandemia, que até está surpreendendo, né? A construção civil não parou, está tudo acontecendo, né? Propostas, projetos sendo desenvolvidos e todos, eu acho que na área de estruturas, todos na área da construção de projetos estão trabalhando bastante. Então, eu diria que o mercado está muito promissor lá na frente, lá. E isso é muito bom, vai ter obras saindo em execução, né? Eu diria que lá na frente, até a nível de equipamentos, lá vai ter um pouco de, vamos dizer, competição na hora de você fazer uma fundação, por exemplo, a estaca hélice.
aqui a tendência do mercado. Então, daqui a pouco, mais para frente, eu acho que vai ter muita procura nessas fundações mais estaqueadas, e devido aqui, vamos dizer que o aquecimento que a gente está prevendo que vai acontecer lá na frente, né, pelo que a gente está sentindo, né. Então, dizer que tem um futuro muito bom na construção civil é o que vai ajudar o nosso país a dar uma reerguida um pouco, né. Lá. Não, agora você deixou todos os engenheiros da live contentes aí. Mas eu também acho que o mercado tem um certo otimismo aí, por conta, a gente está vivendo a taxa mais baixa, né, de juros da história do Brasil, aí ainda tem tendência de corte da Selic até o final do ano. Isso ajuda muito o nosso mercado de incorporação, e de fato a construção civil é um mercado, né, um segmento muito importante para a economia, então ele precisa sempre de estímulo, precisa sempre rodar bem para que a economia, né, se movimente, e eu acho realmente que a tendência é boa. Então quem está estudando engenharia, quem está empreendendo na engenharia, a gente tem números aí otimistas para os próximos anos, então a tendência é boa mesmo. E eu acho que com relação olhando o nosso lado também, complementando a sua resposta, mas olhando mais a parte de estrutura, a gente também enxerga uma mudança cultural no uso de algumas estruturas, por exemplo. A gente vai mudando também gradativamente, né? Mas é engraçado, a gente vê que no Nordeste tem muito protendido, aqui tem pouco, aqui tem muito alvenaria estrutural. Então eu vejo, né, os empreendimentos econômicos ou com apartamentos menores sendo mais lançados, né? Tem o maior volume, então você trabalha com estruturas aí, apartamentos menores, geralmente vai para a alvenaria estrutural mesmo, então é uma tendência do mercado, a utilização mais de alvenaria estrutural. Parede de concreto tem sido bastante procurado também, então acho que e o BIM também, acho que essas soluções estruturais vão sendo adaptadas, e o BIM também é uma tecnologia que vem crescendo bastante, que eu falo quase toda live sobre BIM, e também vem crescendo. Mas o BIM, né, Roberto, quer falar um pouquinho sobre BIM? Acho que em fundações, assim, ele tem sido muito usado para arquitetura, instalações, estrutura, né? O pessoal te pede bastante projeto aí 3D em BIM para fundações também ou não? Então, o projeto em BIM, a nível de fundação, o pessoal não tem solicitado, porque a nossa fundação é embaixo, sem grandes interferências, né, vamos dizer. Sim. Mas, em geral, nas reuniões técnicas que a gente acompanha, né, eu diria que a maioria das consultoras estão adotando tudo o BIM como elemento principal lá nos desenvolvimentos dos projetos, né, isso a tendência acontecer e não tem como não deixar de trabalhar em BIM, né, lá na frente. A nível de fundação, a longo prazo, acho que vão ter que nos adequar também. Né? Exato, é isso aí, eu tenho a mesma percepção. Tá bom, e para fechar então, Roberto, acho que já teve bastante pergunta na live, está sendo bem interessante. Para fechar aqui uma pergunta para você, mais técnica agora, tá? O que você acha, qual que é a sua opinião, né, sobre cortina de perfis com placas duplas de concreto pré-moldado? Então, é uma solução de contenção que veio no mercado e que veio para ficar, né, que a gente observa hoje todas as obras que a gente acompanha e você vê a cortina de placa pré-moldada. Então, é um sistema muito bom, eu gosto muito, os nossos projetos a gente detalha bastante com relação a isso, né. E é um sistema muito bom, por quê? Porque ele industrializa o sistema, a cortina, dá mais velocidade, é uma cortina pronta, acabada, fica pronta, a gente tem controle no volume de concreto, vamos dizer que dispensa também lá o armador, o carpinteiro. A cortina de placa pré-moldada, vamos dizer que ela não necessita de escoramento, então ela dá mais velocidade, diferente da cortina convencional com forma, que tem que fazer escoramento frontal, perfil, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E eu acho que uma grande vantagem também, que essas cortinas pré-moldadas com placa, nós conseguimos fazer uma drenagem atrás das cortinas, então a gente põe mantas drenantes, a gente tem um detalhe bem, assim, detalhado, a nossa preocupação sempre é as infiltrações de águas que acabam acontecendo, então a gente preza muito lá para evitar essas manutenções pós-entrega, né, cortina, porque uma cortina que vaza, sim, depois para a gente consertar é muito difícil. Então é uma cortina, um sistema muito bom, que a gente executando ela de maneira mais técnica, né, a gente consegue fazer uma boa drenagem atrás da cortina. Então,
é um sistema de contenção de acabamento que veio, ficou e que vai ficar para sempre lá, que é a tendência do mercado. Então, é um sistema muito bom. Ótimo. É mais uma tendência do mercado, então. E eu concordo, eu acho que você falou uma palavra-chave aí, industrialização. O nosso mercado, né, construção, é bem difícil, né? Tem uma dificuldade em industrializar o processo, né? E eu acho que essa é uma solução que tem sido adotada, que ajuda na industrialização. Assim como a parede de concreto também, né? Estruturas pré-moldadas também têm sido procuradas. Eu acredito que no longo prazo também a gente tende a tornar o processo mais industrializado. Acho que é uma das nossas missões, né, como engenheiros, é fazer isso, né? Tornar o processo mais industrializado. Legal, Roberto. Acho que foi um conteúdo muito bom aqui que a gente conseguiu compartilhar com o pessoal. O pessoal ficou bem ativo aí. A gente vai deixar esse vídeo salvo também no nosso feed e compartilhar nas redes sociais para quem não conseguiu assistir agora, vai poder assistir depois. E, Roberto, queria agradecer aí a sua atenção, o seu tempo dedicado aqui. A gente sabe que tem bastante projeto rodando, às vezes tem que parar um pouquinho. Eu sei que você trabalha até tarde, né, Roberto? Vai continuar ainda depois da live? Um pouquinho a gente tem que organizar um pouquinho as coisas que ficou pendente ainda, né? Então, obrigado aí pela pausa, por dedicar esse tempo aqui na nossa página, com o pessoal que nos segue aqui. E quer dar um recado final aí? Bom, foi um prazer aí ter essa live com vocês aí. E muito obrigado aí pela participação e uma boa noite aí. Eu que agradeço, o pessoal também está agradecendo, ótima live. A Mari falando parabéns pela live, muito bom. O engenheiro Roberto, um grande profissional. Camila Guimarães também, obrigado pela qualidade da live, excelente, boa noite. Então é isso, pessoal, boa noite a todos, boa noite, Roberto, obrigado mais uma vez aí, e até a próxima live. Boa noite.